Programa Casual. Há 18 anos ininterruptos na TV de Campinas e região. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Hoje eu tenho um assunto tão gostoso para falar com vocês, interessante. Eu converso hoje com Paulo Tadeu Ferreira, que quando eu o conheci, há 20 e poucos anos atrás, era um obeso. Ele pesava 105 quilos, mais ou menos, para 1,79 m por aí. E até que um belo dia, encontrei com ele e comecei a perceber que ele tinha emagrecido um pouco. E eu perguntei, o que está acontecendo, tá? Fechou a boca? Aí ele me contou uma historinha que está rendendo frutos. E hoje eu o recebo aqui não só para falar um pouquinho desse seu caminho de saúde, para também mostrar o livro que ele escreveu, contando um pouco dessas suas peripécias. Paulo Tadeu Ferreira, muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Mas você sempre foi gordinho? Depois que eu casei, sim, porque o casamento eu acho que engorda, né, Almir? Eu não sei porque eu sou solteiro. Não, mas casamento provavelmente engorda. Depois que eu casei, você passa a ter menos tempo para você. E, então, algumas atividades que você fazia antes de casar, você deixa de fazer e você começa, vamos dizer, dar aquela relaxada. E eu comecei... Mas na infância não foi gordo? Não. Eu tive fase até dos 10 aos 12 anos que eu engordei, e depois eu emagreci até a adolescência, e depois só na fase adulta, aí, mais precisamente depois de casar, que eu acabei engordando mais, vamos dizer assim. Então, esse processo engordativo, você atribui a quê? Não, a parte do casamento, que eu sei que é um contexto emocional, sim, de modus vivendi, a vida muda, mas você se dedicou mais aos pratos gulosamente? Você largou, digamos, os esportes totalmente ou nunca o fez? O que aconteceu? Como é que foi essa transição de uma pessoa, que, dito por você, que tinha um corpo mais ou menos normal, e que de repente engordou, ficou com 105 quilos? Almir, a grande armadilha é uma soma de tudo, né? Parte é isso que você falou mesmo, de você deixar de fazer algumas atividades, como jogar futebol ou coisas que você fazia antes. E outra parte é que você entra na armadilha de tentar emagrecer. Então, quando eu entrei naquela de engordar, eu fiquei na tentativa de emagrecer. E cada vez que eu emagrecia, porque emagrecer não é difícil. Então, cada vez que eu emagrecia na base de remédio ou de dieta radical, eu voltava a engordar mais. O efeito sanfona. Exatamente. Então, a cada vez que eu emagrecia, eu engordava mais. E assim sucessivamente. Até chegar no peso de... A última vez que eu tive coragem de pesar foi com 105 quilos. Mas eu acredito que deve ter batido 108 quilos. Mais ou menos. Mas a sua dedicação começa, digamos, a partir de algum problema de saúde, ou foi uma livre e espontânea vontade, vaidade? Não, então, eu até conto no livro, toda mudança, eu aprendi que toda mudança, ela não é por um fator. Na nossa vida, todas as nossas mudanças, profissional, seja ela pessoal, é por uma sequência de fatores. E comigo não foi diferente. Foi uma somatória de acontecimentos, tem a gota d'água, obviamente, mas foi uma somatória que me levou a mudar o chip e falar, não, parei, não dá mais. Uma delas foi chegando aos 40 anos, a outra que eu conto no livro foi uma camiseta que eu fui vestir, não serviu, e meus filhos deram risada. Esse foi um outro fato. O outro foi a parte que eu fiz um check-up também e não estava bem. E tem também o histórico familiar dos meus pais, meus tios não eram favoráveis, todos faleceram antes de 60 anos de idade, alguma doença ligada à obesidade, falta de atividade física. Então você tem um antecedente de obesos na família. Então tem uma herança genética aí. Sim. Família portuguesa, né? Então... Com certeza. Tá no sangue, né? Também as bruinhas. Isso, também. Então, assim, eu fiquei 5 anos tentando fazer regime engordando, depois 5 anos na academia, gordo ainda, gordinho, e depois que eu acertei, comecei a fazer o que é o certo, que é atividade física e reeducação alimentar, as coisas fluíram. Vamos lá. Agora já fizemos esse preâmbulo, vamos ao certo.
o que é que você fez a partir de? O principal que eu digo, 70% é a alimentação. Não tenho como fugir disso. Porque eu fiquei 5 anos fazendo atividade física, com alimentação totalmente descontrolada, fora de horário, e num pouco resultado. Até que um dia, depois de fazer um check-up, eu perguntei para um professor, falei, eu venho segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui, sábado e domingo. E eu não estou vendo o resultado. Aí ele falou, e como é a sua alimentação? Aí eu nem soube dizer como era, totalmente fora, né, atrapalhada. Aí eu procurei uma nutricionista, até hoje as pessoas me perguntam quem era a nutricionista, mas não é a nutricionista, é você. E ela me passou, não cortou praticamente nada, ela só alterou os horários de alimentação e incluía uma alimentação de 3 em 3 horas. E tirou, obviamente, fritura, refrigerante, coisas assim. E o resto ela não... Quer dizer, coisas assim, pão, massa, fritura, doce, café... Não. Eu costumo dizer... eu estou brincando, mas é um elenco, porque... Sabe por que eu estou falando isso, Paulo? Porque eu conheço umas centenas de pessoas que fazem regime e dizem que não sofreram nada. Aí eu pergunto, o que elas deixaram de comer? Elas deixaram de comer quase tudo que é delicioso. Não, entendeu? Então tem que existir uma... Sim. Há que se contar também, há que se revelar que é um pouco de um sofrimento, hein? Eu digo que não, sabe? Porque Não. a questão não é o que você come uma vez sim, ou uma vez no final de semana, ou na sexta, sábado, domingo. É o dia a você não dia. vai, exatamente. É a rotina. Aí, por exemplo, você fez o quê? Colocou horários de 3 em 3 horas, que isso já não é muito agradável, por exemplo. Depende. Se você tem uma vida corrida, você tem que parar para comer uma fruta, isso tudo não interfere no dia a dia, na logística? Não. A hora que vira uma rotina para você, virou minha rotina. Então, o que acontecia antes? Por exemplo, eu ia na academia treinar e não comia. Já era um erro. Então, aí eu invertia. Antes de ir para a academia, eu passei a me alimentar. Tendo gás, combustível, eu treinei melhor. Treinando melhor, eu vinha o resultado na balança. Aí eu comia melhor. Eu arrisco dizer que hoje eu como mais do que eu comia antes. Eu arrisco dizer. O que acontecia antes é que eu ficava muito tempo sem comer. Então eu tomava um café da manhã que era um café preto e uma Coca-Cola. Eu chegava a tomar Coca-Cola de manhã. Depois eu ia almoçar 1h da tarde. Não comia muito 1h da tarde, comia mais ou menos. Até porque gordinho fala que nunca come, né? E eu falava que nunca comia. Aí só ia comer às 7. Só que na hora que eu começava a comer às 7, eu ia parar de comer às 11. Eu comia das 7 às 11 porque eu estava com fome. Eu não tinha comido o suficiente o dia inteiro. E você beliscava muito? À noite, bastante. Mas nem de dia não comia? De dia não, era isso, café da manhã, um período de 7 horas almoço, um período de 7 horas jantar. Só que à noite eu devorava tudo. Aí ia dormir, acumulava gordura, no dia seguinte tinha que acordar, tomar Coca-Cola, e a mesma, sucessivamente. Hoje não, eu como de 3 em 3 horas, não você sinto come fome. de tudo? De tudo. O que é o de tudo para você? Pizza, se eu for numa pizzaria à noite, eu sou capaz de comer meia pizza. Tomo chopp, como uma feijoada. Assim, então não, só que não é todo dia. Não virou radical. Não, de jeito nenhum. Ficar comendo folhas e folhas e franguinho, filezinho de frango, peixinho grelhado. Eu até costumo... Que eu gosto, eu adoro peixinho grelhado, Mas espera um pouco, só comer isso, pelo amor de Deus, né? Não, sim. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É o meio termo. Paulo, aí chega este livro, olha aqui, que eu estou lhe mostrando agora, que é onde ele fala sobre de sedentário e obeso a maratonista. Que até então você ia à academia, mas não fazia maratona. Não, eu não conseguia correr nem 800 metros. A história do livro, como surgiu a história... Se você perguntar para mim há 5 anos atrás, né, que é o tempo total até hoje, se em 5 anos eu iria correr, iria escrever um livro, eu falei que a última coisa que eu falaria para você era isso. Então eu não imaginava que ia acontecer isso. A história do livro surgiu porque as pessoas que me conheciam, me encontravam e queriam saber o que aconteceu, o que você fez. Você fez dieta, você fez... cirurgia. Aí eu até brincava com meu filho, eu falei para o meu filho, eu vou falar, Pedro,
que eu fiz o regime do Giló, que é mais fácil, todo mundo vai acreditar. E aí eu encurto a história. Eu falei, não, mas não seria correto, né? Então eu pensei, é muita coisa para contar, tanto é que eu tive que escrever um livro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ter começo, meio e fim. Eu vou me preparar para uma maratona e eu vou correr uma maratona. Se eu conseguir correr uma maratona, que são 42 quilômetros, uma maratona, na hora que eu terminar a maratona, eu tenho uma história com começo, meio e fim. E aí eu vou começar a escrever. Então, e aí em 2012, você fez essa maratona e passou bem? Passei bem. Quer dizer, ninguém passa bem numa maratona. A maratona é uma prova desgastante. Eu acredito que é mais a cabeça do que o corpo. Eu tive um treinamento de 4 meses. Eu fiz um treinamento e ressalto que tudo isso eu fiz sozinho, tá, Almir? Eu não tive professor. Eu não tive personal, foi tudo leitura, pesquisa. Então eu fiz 4 meses de treinamento, aí quando eu decidi que eu ia fazer a maratona, treinei e em julho de 2012 eu fiz a maratona, eu completei a maratona do Rio de Janeiro, em 4 horas e 20 minutos, que para um amador é um tempo razoável. Chegou em qual lugar? A maratona tinha mais de 20 mil pessoas, mas eu devo ter ficado entre as 3 mil pessoas. Né? Um tempo médio de uma pessoa normal, média, de 4 horas maratona. Tem pessoas que levam 6 horas maratona. Um profissional leva 2 horas. Agora, você nunca correu corridas de São Silvestre? Então, até chegar na maratona, sim. Eu já participei de 5 São Silvestre. No final do primeiro ano que eu comecei a correr, eu já estava correndo a São Silvestre. Paulo, para encerrar, você teve acompanhamento médico, cardiológico, endócrino, essas coisas ou não? Não, o acompanhamento que eu tive, né, eu faço o check-up todo final do ano, a partir dos 40 anos a empresa que eu trabalho proporciona isso. E só através dos check-ups, né, que eu vi que eu não tinha nenhum problema cardíaco, né, óbvio, e aí eu poderia correr. Mas acompanhamento assim, de um profissional assim, dia a dia, não. A única coisa que eu fiz de diferente, eu sempre fiz um acompanhamento de medidas, para ver quanto eu tinha de gordura, se eu tinha evoluído. A cada 6 meses eu fazia e faço esse acompanhamento para ver minha evolução. Para sentir quanto evolução. Hoje você tem de gordura? Eu cheguei a última vez que medi 12%. Quando eu era gordo era 30%. Então, 12%. O ideal parece que são 7, né? Não, 7 é atleta, né? O ideal é atleta. Sim, atleta. 7. Agora, uma pessoa normal... Abaixo de 20. Abaixo de 20. Abaixo de 20. Agora, eu fiz essa pergunta por um motivo muito simples. Não vá você, caríssimo ou caríssima, já ficar impressionado com tudo isso e amanhã já começar a sair correndo por aí, feito louco, sem consultar o seu cardiologista, sem consultar o médico, não é verdade? É verdade. Mas temos que falar isso, né? Isso aqui não é uma brincadeira. Ele, eventualmente, não precisou tanto, digamos assim, porque ele foi indo gradativamente, fez pesquisas, tudo isso. Mas a gente não pode se arvorar a fazer isso sem uma consulta, sem uma bateria de exames. Você está arriscado a ter um infarto, ter um problema, um piripaque por aí, ó, babau. O livro do Paulo Tadeu, que vale a pena, interessante você conhecer, você encontra através do site dele que tem aí na sua tela. Você entra em contato com o site porque vale a pena. Olha aí, de sedentário e obeso a maratonista. Paulo, feliz da vida? Feliz, qualidade de vida. Né? E acho que isso é mais importante que a estética, é a saúde mesmo. Eu acho que eu ganhei alguns anos de saúde, com certeza. E a mulher ficou feliz? Acho que ficou. Acho que sim. Obrigado por ter vindo, Obrigado. querido. Eu entrevistei hoje Paulo Tadeu Alves Ferreira. Aliás, eu não falei, o Paulo é gerente de banco, trabalha num grande banco internacional aqui em Campinas. Então não é que ele tem uma vida apenas de atleta, ele tem uma vida também que o leva, se não ficar esperto, ao sedentarismo, ficar muito tempo sentado, né, Paulo? Exatamente. E é envolvido com esse mercado financeiro que não é fácil, né? É estressante, bastante. E é estressante, então é por isso também que há que se colocar que ele tem mesmo garra. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a você. Até mais.